Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de exercícios sobre modelos atômicos. Eu vou fazer só os obrigatórios com vocês hoje. São só 6 exercícios assim. A questão de modelo atômico é bem tranquilinha. A única mais difícil é o exercício 3, que a gente vai discursar um pouco sobre ele aqui. Mas nada demais, assim, é só questão de interpretação mesmo. Vou deixar os que não são obrigatórios para vocês tentarem fazer. Espero que vocês consigam. Qualquer coisa, se tiver dúvida, vem no sábado, tira dúvida, beleza? Então vamos lá, vai ser bem rapidinho. Exercício número 1, ele fala lá. Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. Escolha dentre as afirmações a seguir aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. Então vamos lembrar lá, Rutherford ele pegou a plaquinha de ouro, incidiu raios alfa, algumas passavam direto, outras encontravam alguma coisa e eram refletidas, outras batiam e voltavam. Lembra o que ele chegou à conclusão? De que o átomo tinha um núcleo positivo e maciço. Ele tinha uma região grande vazia, e nessa região grande vazia iam ter cargas negativas, que eram as que iam bater e voltar. O que ele chegou a essa conclusão? Se ele teve essa conclusão do átomo com uma parte maciça ao centro, uma parte vazia, o átomo eram esferas maciças e indestrutíveis. Vocês lembram de quem? Oh, meu Deus! Vocês lembram de quem que era essa afirmação aqui? Esferas maciças e indestrutíveis? É do nosso primeiro teórico. Nosso primeiro teórico, que era do Dalton. Então, essa afirmativa aqui é lá do Dalton, lá do comecinho. Isso é bom para vocês analisarem, que às vezes aparece um pensador, não, Carolina. Que mania de falar pensador. Um cientista no lugar do outro. Então, átomos são esferas maciças indestrutíveis. Essa era a primeira ideia que surgiu lá com Dalton. Talvez vocês escutem um barulhinho no fundo aí, gente, mas vamos ter que lidar com barulho. No átomo há grandes espaços vazios. Sim, ele observou isso, que o raio passava por dentro dos átomos de ouro. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. Verdadeiro. O núcleo do átomo tem carga positiva. Verdadeiro também, que eram os desviados. Os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva. Verdadeiro. Então, aquele espaço vazio lá é o nosso modelo do sistema solar, lembra? Que o Sol seria o núcleo positivo e denso, e que em volta ia ter os espaços vazios, que seriam as órbitas dos planetas, com os elétrons em volta para equilibrar essa carga positiva e negativa. Então, toda a B, a C, a D e a E estão super certas. A nossa afirmativa que ele quer é aquela que não reflete as conclusões de Rutherford. Então, a que não reflete é a letra A, porque são as conclusões de Dalton. Beleza? Vamos para a próxima. Lá vou eu, para ver se está gravando de volta. Tá gravando. A pessoa esquece de vez. Atente para as seguintes afirmações a respeito das conclusões a que chegou Rutherford durante a experiência sobre a estrutura da matéria. Nossa, professora, outro do Rutherford, eles gostam muito de Rutherford Bohr, tá? É o que mais aparece. Mas aí tem algumas questões de Dalton e de Thomson nas não obrigatórias para vocês fazerem. Então, vamos lá. Atente às seguintes afirmativas a respeito das conclusões que Rutherford durante experimentos sobre a estrutura da matéria. O átomo é constituído por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Eu coloquei aqui o desenho que está na apostila de vocês, que ele já demonstra o que vocês têm que lembrar. O átomo é constituído de duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera, certinho. O núcleo, que é a parte positiva, e a eletrosfera, que é aquela parte vazia que vai ter os elétrons em órbitas aqui. Sucesso? Então, está super certo. O núcleo atômico é extremamente pequeno em relação ao tamanho do átomo.
super certo também. Aqui, a proporção, hoje a gente sabe, eu até esqueci de comentar com vocês, a gente faz a referência. O núcleo do átomo, vocês vão comparar pegando uma bola de tênis, colocando no meio de um campo de futebol. Então, o campo de futebol seria toda a eletrosfera e a bola de tênis seria o nosso núcleo positivo, tá? Ele é bem mais maçudo do que os elétrons, porém ele, em relação ao tamanho do átomo, é bem pequeno, tá? Ele tinha essa conclusão? Tinha, porque ele viu que muitos dos raios passaram reto por esse espaço vazio. Então ele sabia que tinha muito espaço vazio. O núcleo atômico é extremamente pequeno em relação ao tamanho do átomo. Verdadeira também. O átomo tem uma região que existe muito espaço vazio. Isso já ficou bem claro, né? Que tinha muito espaço vazio, eu tô falando toda hora. Tinha muito espaço vazio. Aqui era o núcleo, os eletrinhos perdidos aqui e o resto tudo espaço vazio. As partículas negativas do átomo podem ter quaisquer valores de energia. Se o núcleo é positivo, se o elétron quiser... as partículas negativas, no caso. Perdão, viajei. As partículas negativas do átomo podem ter quaisquer valores de energia. Rutherford não sabia disso ainda, tá, gente? Quem descobriu foi o Bohr, que ele descobriu que cada camada eletrônica tinha um valor certinho de energia. Então, isso aqui não tem nada a ver com o Rutherford, tá? Então, isca essa. A eletrosfera é a região que concentra praticamente toda a massa elétrica do átomo. A eletrosfera é a região que concentra praticamente toda a massa elétrica do átomo. O que eu falei no começo, a parte que é mais maçuda é a parte do núcleo, beleza? Se é a parte do núcleo, quando ele fala massa elétrica, ele não está falando só de elétrons, tá? A gente está falando de qualquer carga que seja, positiva ou negativa. Então, a nossa região que concentra toda a massa elétrica é o núcleo do átomo. Rutherford descobriu isso também. Então, tá errado de dois jeitos aqui. Tranquilo? Então, no que diz respeito à estrutura da matéria... A estrutura da matéria, não era para riscar lá em cima. Corresponde às conclusões de Rutherford, pode-se afirmar em... Muda aí, meu filho. Na letra, não. Na número 1, 2 e 3, que é bem o que ele estudou com o experimento dele. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Foi? 4 e 5 não tem nada a ver com o que ele estudou. Ele não chegou a essas conclusões, tá? Elas talvez pudessem estar certas, mas não tem a ver com o Rutherford. Vamos para a última. Exercício 3. Ela é um pouquinho mais capciosa. Em 2003, comemora-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr para o átomo de hidrogênio, o qual incorporou o conceito de quantização de energia, possibilitando e explicando que algumas propriedades observadas possibilitando a explicação de algumas propriedades observadas experimentalmente. Embora o modelo atômico atual seja diferente em muitos aspectos daquele proposto por Bohr, a incorporação do conceito de quantização foi fundamental para o seu desenvolvimento. Com respeito ao modelo atômico para o átomo de hidrogênio proposto por Bohr em 1913, é correto afirmar que... Então, Bohr é aquele que contribuiu para o Rutherford com o modelinho do Rutherford. O que ele fez? Lembram lá que ele citava os elétrons, ele via que quando os elétrons regrediam, eles emitiam luz. Com isso, ele descobriu algumas coisas que tem aí elencado na apostila de vocês. Que eles tinham órbitas circulares, que os elétrons tinham camadas e níveis de energia. Às vezes está faltando alguma coisa. Que eles tinham energia constante, por isso que elas não iam cair até encontrar o núcleo. Elas iam se manter. Essa energia constante é o que vai pegar aqui, tá? Na letra A, o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, que é aquelas barrinhas que eu coloquei lá para vocês na aula, é explicada por meio da emissão de energia pelo elétron em seu movimento dentro de cada órbita estável ao redor do núcleo do átomo. Oh, meu Deus. Ele fala, então... Nossa, ficou muito pequenininho, gente. Vocês vão ter que forçar os olhos aí.
ele fala que a emissão daquelas barrinhas coloridinhas de emissão do hidrogênio ou de qualquer outro gás é devido ao movimento dentro de cada órbita estável ao redor do núcleo do átomo. A gente sabe que isso aqui está errado. Vou fazer um X aqui que é mais fácil. Por que está errado? Porque ele só vai fazer essa emissão de energia no momento em que ele for excitado, uma camada exterior, e retornar a camada, a energia fundamental dele. É quando ele regressa do estado excitado para o estado fundamental, tá? Então, essa emissão de energia nunca vai acontecer em cada órbita. Na órbita dele, ele está ali com a energia normal dele, tá? Não vai ter emissão nenhuma. Só se ele for excitado e regressar ao estado anterior, que daí ele vai emitir luz, que é a emissão de energia. O movimento de elétrons ao redor do núcleo do átomo é descrito por meio de níveis e subníveis eletrônicos. Alguém já ouviu falar de subníveis até agora nas nossas aulas? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas não nas nossas aulas ainda a gente não falou de subníveis, até porque esses pensadores ainda não sabiam da existência dos subníveis. Ele vai vir depois com o Sommerfeld. Então, aqui, pro Bohr, ele só sabia que o movimento dos elétrons ao redor do núcleo era descrito por meio de níveis, ou órbitas, que a gente chama, né? Subníveis ele não sabia ainda. Então, essa daqui tá farsa. O elétron se move com velocidade constante em cada uma das órbitas circulares permitidas ao redor do núcleo do átomo. Que eu falei que ia pegar aqui a energia constante. Em cada uma das órbitas circulares, então ele está falando de órbita circular, isso aqui está certo, cuidado, que ele podia falar elíptica não é do Bohr, permitidas ao redor do núcleo. Ele se move com velocidade constante. Quando a gente fala de energia constante, que ele vai ter uma energia constante em cada órbita, a gente pode estar falando da velocidade também, porque velocidade é uma energia, querendo ou não, certo? Então, sim, se ele tem uma energia constante, ele vai ter uma velocidade constante. Se ele não tiver essa velocidade constante, a energia não seria constante, consequentemente. Entendido? Então, a letra C está bem certinha. Nossa, prof, eu não ia pensar nisso de velocidade constante, energia constante. Ela é da VUNESP, né, gente? É uma questão um pouquinho mais peculiar. Assim. A questão da Federal e Enem não são tão peculiares assim. Eu trouxe aqui só para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. Mas a gente conseguiria eliminando com algumas pequenininhas coisas das outras alternativas. Então, a letra A a gente eliminou porque ele fala que a emissão é dentro de cada órbita. A gente sabe que não é dentro de cada órbita, é quando ele regressa. Daí, na letra B, ele fala de níveis e subníveis. Bohr nunca falou de subníveis, então tá errado. Velocidade constante, daí vocês sabem que a energia tem que ser constante ali. Então tá, pode ser. Letra D. A regra do octeto é um dos conceitos fundamentais para a ocupação pelo elétron das órbitas ao redor do núcleo no átomo. Vocês ouviram em algum momento na aula ou na apostila Bohr falando de regra do octeto? Não, e até porque a regra do octeto a gente usa para falar de ligações químicas, tá? Tem a ver com os níveis de energia e tudo mais, mas é para ligações químicas, não tem nada a ver com Bohr. Então essa está errada também. E letra E, a velocidade do elétron é variável em seu movimento em uma órbita elíptica ao redor do núcleo do átomo. Tem algumas coisas que dizem que a velocidade do elétron é variável, mas na época do Bohr isso não era verdadeiro. Beleza? Era constante. E não era órbita elíptica, que vai vir depois também com o Sommerfeld, quando a gente vê subníveis. A órbita para ele era circular, é um círculozinho, tanto que a gente representa com circulinhos. Tranquilo? Então a gente iria mais por eliminação mesmo, para ter certeza que está certa a letra C. Aqui, quando fala de órbita elíptica, não. Velocidade variável, não também. Aqui que tá errado, a regra do octeto tem lufas a ver com Bohr, né? Não que não tenha muito a ver, mas não tem nada a ver com a teoria dele. Tranquilo? Então, a nossa letra certa, a alternativa certa da número 3 é a alternativa C, que ele fala que a velocidade é constante com órbitas circulares permitidas. Beleza?
tranquilinho. A única mais dificinho dessas questões aí é a número 3. As outras vocês vão tirar de letra super tranquilo. Espero que meio que rápido vocês tenham entendido, porque é meio questão de interpretação de texto mesmo, gente. Eu falo correndo, vocês verem que eu me bananei aqui na hora de ler, né? Então vão devagarzinho, sempre falo pra vocês, vírgula por vírgula, entendendo o que ele tá falando. Vão pegando essas palavras-chave, quando ele fala aqui. Nossa, parece que eu tô chorando. Eu tô com a goela seca. Vão pegando palavras-chave pra ver se isso tem a ver realmente com bor. Beleza? Então é isso, pessoal. Até sexta-feira. Beijo no coraçãozinho de vocês. Fiquem bem. E tchau!